Olá, vamos começar então o curso de Introdução à Hidrologia e Estatística com Python. Esse curso ele foi montado com base numa apostila de Hidrologia e Estatística do professor Dr. Walter Colichon, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então é uma adaptação dessa apostila a um Jupyter Notebook, que é o software que nós vamos utilizar para rodar o Python, para executar então as tarefas, as atividades com os dados hidrológicos. Então foi tudo organizado para trabalhar então com o Jupyter Notebook. Bom, para facilitar, eu coloquei todos os dados relativos ao curso numa pasta, chamei ela de Hidrologia e Estatística e coloquei aqui na raiz do computador, né? Direto no C. Então aqui tem todos os arquivos que vão ser utilizados nesse curso. Inclusive aqui então tem a apostila, né, do professor Walter, lá do Rio Grande do Sul, e ela foi toda então adaptada para o Jupyter Notebook, e a execução das atividades, das tarefas vão ser realizadas com o Python. Então aqui inclusive estão os próprios notebooks que eu já criei para esse curso. Bom, o Jupyter Notebook ele roda em cima do Python, né? Aqui no meu caso, o meu Python é o Python 2 e ele está instalado junto com o ArcGIS. Então, para rodar o Jupyter Notebook, eu poderia aqui usar o prompt de comando, né? DOS, e entrar no diretório e chamar o Jupyter Notebook. Eu preferi criar um arquivinho BAT aqui, que eu vou mostrar para vocês rapidamente, né? Que eu me direciono para o diretório onde se encontram os arquivos que nós vamos utilizar no curso, que é o Hidrologia e Estatística, e depois chamo o Jupyter Notebook com o comando, que no meu caso aqui o Python 2.7 na instalação do ArcGIS dentro do diretório script. Então basta que eu mande executar aqui, ele vai rodar o BAT, vai no prompt do DOS executar os dois comandos e vai carregar então o Jupyter Notebook. Então aqui ele já carregou, ele executa em cima do browser, né, do navegador, aqui no meu caso é o Google Chrome, e ele entra exatamente naquele diretório que eu executei lá no arquivo BAT. Então aqui estão os arquivos. Bom, eu poderia começar do zero aqui um novo notebook, mas eu já tenho então aqui a própria apostila como um notebook. Para eu abri-la, então aqui basta que eu clique em cima do arquivo do notebook, aqui Hidrologia e Estatística sem código, né, e ele carrega então o notebook. Então aqui já carregou. Então aqui eu tenho o notebook da apostila Hidrologia e Estatística do professor Walter Colichon, e ela está aqui adaptada para o Python. Então aqui a única coisa que foi feita é pegar tudo que estava lá no PDF e foi adaptado aqui para o notebook para renderizar aqui no Google Chrome. Então aqui eu tenho os 10 capítulos, né, da apostila.
a gente pode ver aqui, estou passando rapidamente, mas toda a extensão da apostila que vai ser trabalhada. Então, exatamente o que está lá no PDF. O Jupyter Notebook, ele é organizado em células, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma célula que está selecionada, por isso que tem marcado em azul aqui, né? E essa célula aqui em específico, ela é do tipo Markdown, ou seja, é o texto que vai ser renderizado, né? Aqui tem outra célula, né? Então tem várias células. Essa célula aqui é um pouco maior, e depois eu tenho uma outra célula aqui, e assim a gente vai introduzindo células e trabalhando. O interessante é que eu posso pegar aqui uma determinada célula e inserir então abaixo dela uma célula nova, né? E essa célula, então eu posso estipular qual que é o tipo de célula e eu posso colocar aqui então para que seja código, e o código vai ser de Python, tá aqui, né? Bom, Python 2. Então, e aí eu posso digitar aqui comandos de Python para mandar executar, né? Eu já vou até deixar essa célula por aqui. Então, basicamente, esse é o nosso material de trabalho. Bom, nós vamos começar então falando aqui de uma breve introdução, alguns conceitos aqui, e depois vamos começar então a trabalhar com os comandos do Python propriamente dito, que é o foco aqui do nosso trabalho. Bom, a estatística é importante basicamente em qualquer área das ciências, mas ela tem especial relevância no caso da hidrologia, porque a hidrologia é baseada na aleatoriedade dos eventos hidrológicos. Então, muitas das informações e das decisões que são tomadas a partir de dados hidrológicos é com base em análises estatísticas. A estatística basicamente nós temos 3 áreas aí para desenvolver. Uma primeira que é a estatística descritiva, que é utilizada nas etapas iniciais da análise, logo depois da coleta dos dados, esses dados vão ser verificados então pela primeira vez. Então, métodos para apresentação desses dados e apresentar resumos desses dados, como média, desvio, padrão, variância. A probabilidade, que ela é a parte matemática que vai estudar a incerteza, que é oriunda desses caráter aleatório desses tipos de fenômeno. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse curso e vamos apenas abordar de forma superficial alguns problemas simples. Uma outra parte que é a inferência estatística, que é aquelas técnicas então que vão nos possibilitar tirar algumas conclusões sobre os fenômenos a partir de uma análise de um pequeno conjunto de dados para poder extrapolar isso para o que a gente chama de população estatística, que está falando aqui dos testes de hipótese. Bom, uma outra coisa que a gente precisa falar é dessa fase de coleta de dados. Tudo começa com a parte de coleta de dados. No caso da hidrologia, a gente tem uma área específica que trata da coleta de dados, que é a parte da hidrometria, E então tem especialistas em hidrometria que, por meio de equipamentos, realizam medições, observações para gerar aquilo que a gente chama de séries temporais dos dados hidrológicos, que é o que depois a gente acaba utilizando para realizar as análises. Então,
basicamente é isso sobre coleta de dados. O bom é que a gente pode encontrar essas séries temporais, né, junto dos órgãos que fazem a gestão então, dos recursos hídricos. No caso federal, aqui no Brasil, nós temos a Agência Nacional de Águas, que tem um banco de dados e disponibiliza então os dados das diversas estações que nós temos espalhados por todo o nosso território. Bom, esses dados, depois de coletados, podem ser basicamente de dois tipos, quantitativos ou qualitativos. A gente aqui vai estar muito mais preocupado com a parte, nesse curso específico, com a parte quantitativa, né, que é aquilo que a gente mede, né, tá? Tem uma unidade de medida, né? Mas mesmo esse tipo de dado quantitativo, ele ainda tem uma divisão. Ele pode ser dado discreto ou pode ser dado contínuo. Dado discreto vão ser aqueles que se referem a variáveis que recebem só valores numéricos que assumem números inteiros positivos. Então, geralmente resultam de uma contagem, né? Por exemplo, aqui no caso da hidrologia, exemplos que nós vamos trabalhar aqui é o número de dias de um determinado mês com chuva. Ou seja, a gente pode observar um determinado mês que quantos dias choveu, e aí você faz essa observação durante uma sequência de anos e você tem uma série então, de dados de chuva para determinado mês. Dados contínuos são aqueles valores numéricos que assumem qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. Então, a precipitação, temperatura, nível, vazão, então são dados contínuos. E como eu tinha falado, basicamente nós vamos trabalhar então com séries temporais. Bom, população e amostra, né? O ideal seria que a gente pudesse acompanhar, né, uma determinada variável ao longo de toda a história, por todo um período. Mas isso é inviável, né? Não é factível. Então, o que a gente tem na verdade é um conjunto de dados, né? Uma amostra, então, que vai representar essa população. Então, a gente, a partir de uma amostra, e essa amostra tem que ser aleatória, né? Ou seja, ela é uma das muitas possíveis amostras que seriam igualmente prováveis, né, de serem retiradas dessa população. E a partir dessa amostra é que a gente faz análises estatísticas para poder caracterizar a população estatística. Bom, a partir daí coletei os dados. Bom, o primeiro desafio em termos de estatística que a gente pode, que nós podemos nos deparar é a apresentação dos dados. Então, apresentar os dados de forma organizada é necessário para a gente poder obter informações a partir de uma amostra, principalmente se essa amostra for relativamente grande, o que é sempre desejável. Quer dizer, quanto maior a minha amostra, mais confiável as análises estatísticas que eu posso fazer. E essa apresentação, essa organização dos dados inicialmente, normalmente é feito ou em forma gráfica ou em forma de tabela. Então, aqui que começam então os nossos primeiros desafios. Agora,
eu tinha falado que os dados podem ser discretos ou contínuos, né? E eu vou ter que adotar estratégias diferentes para apresentar os dados discretos e os dados contínuos. A gente vai trabalhar num primeiro momento com visualizando os dados e entender, ou seja, extrair a frequência com que cada valor ocorre. Isso pode ser importante. Então a gente tem as tabelas de frequência, que podem ser frequência absoluta, ou seja, uma contagem de cada um dos valores, uma frequência relativa, que vai ser o percentual em relação à minha amostra que aquele valor aparece, ou então a frequência relativa acumulada. Eu tenho a frequência relativa e passo a acumular. E isso vai ser feito de forma diferente no dado discreto. É bem tranquilo, porque eu já posso contar cada um dos valores, né? Porque eles são discretos. Nos contínuos eu não teria, né? Eu tenho inúmeros valores entre um dado e outro. O que eu teria que fazer então é trabalhar em classes, né? Então, para os dados contínuos, a alternativa que nós vamos ter é trabalhar na forma de classes, né? Ou seja, eu vou contar os valores dentro de cada classe, ou seja, vou tentar discretizar esse universo contínuo. Bom, aqui nós vamos então começar com o primeiro exemplo do Python auxiliando então na análise estatística. Mas antes de começar a análise estatística propriamente dita, eu quero voltar lá no começo, naquela primeira célula, e aqui nós vamos fazer o seguinte. O Python é uma linguagem que tem uma comunidade de usuários muito grande. E muita coisa já foi desenvolvida. E o que já foi desenvolvido é disponibilizado para outros usuários na forma de módulos, na forma de bibliotecas. Então o Python, por ser muito utilizado, tem N números de bibliotecas já prontas que a gente pode procurar na internet, descarregar, fazer o download, instalar no Python. Depois a gente pode então chamar os comandos, né, dessas bibliotecas. E nós vamos então trabalhar com algumas aqui que são bem importantes, né, vão nos auxiliar bastante. Bom, primeiro, o Python 2 e o Python 3 têm uma pequena diferença no que diz respeito à execução de uma operação de divisão. No Python 2, toda divisão realizada ele entrega como resultado um valor inteiro. No Python 3 ele já entrega um número real, né? Mas no Python 2 ele entrega um número inteiro. Então isso precisa ter um tratamento. Existe uma forma, se eu chamar uma bibliotecazinha aqui no início e eu fazendo isso uma vez, eu depois não preciso mais me preocupar com isso, e aí o Python 2 trabalha igual ao Python 3. Então, para isso, eu vou importar aqui. Então, por isso que eu uso importar de aqui dessa bibliotequinha aqui, filter, né? Eu vou importar, falta um espacinho aqui. A division. Então, isso aqui vai permitir que eu não me preocupe mais depois com
a divisão, né, inteira, real. Bom, uma biblioteca muito comum, muito utilizada em matemática, principalmente por trabalhar com arrays, é a NumPy, e eu vou importar ela como NP. Isso me facilita porque depois, toda vez que eu for fazer referência a essa biblioteca, eu não preciso digitar NumPy, eu digito só NP e fica tranquilo. Uma outra é a Pandas. E eu vou chamá-la de PD. Toda a parte de tabelas eu vou usar Pandas. Aí iremos usar Pandas. Aqui eu estou importando a pplot da matplotlib como PLT para plotar os gráficos, né? Então a pandas para tabelas e a pplot para os gráficos. E aí eu vou usar aqui uma diretiva do Jupyter Notebook. Matplotlib inline. E isso vai fazer com que, vai me permitir que toda vez que eu fizer uma plotagem, ele já plote automaticamente aqui no próprio notebook, numa célula de saída. Para executar, então já fiz aqui 5 comandos. Para executar, Ctrl Enter, começou a rodar aqui, né, com asterisco, tá importando as bibliotecas, né? Tá lá, passou no menu aqui, não tem nenhuma saída, porque aqui eu só importei então essas bibliotecas. Se não tivesse instalado ou eu tivesse digitado aqui alguma coisa errada, ele ia me dar uma mensagem de erro. Então, já importamos as principais bibliotecas que nós vamos utilizar. Então vamos para a primeira tarefa aqui, que é a apresentação de alguns dados. Então essa tabelinha aqui constam 26 dados aqui, né, que correspondem ao número de dias em que choveu no mês de janeiro, em um determinado local, nos últimos 26 anos. Então, durante 26 anos, pegou uma série histórica, pegou o mês de janeiro, foi lá e verificou quantos dias choveram. Então, eu tenho aqui os dados discretos do número, né, de chuvas que choveu no mês de janeiro nos últimos 26 anos. Então, nós vamos apresentar esse dado numa forma de uma tabela e depois vamos criar a tabela de frequência absoluta, a tabela de frequência relativa e a tabela de frequência relativa acumulada. Então vou criar aqui, abaixo dessa célula, vamos inserir uma nova célula de código. E a primeira coisa que eu vou fazer então é criar uma variável aqui, que é dias com chuva, e ela vai receber os dados da tabela. Esses dados de tabela eu vou colocar numa estrutura de dados do Python que a gente chama de lista, e a lista, então, os elementos vão entre colchetes separados por vírgula, uma questão de sintaxe. Eu gosto também dessa sintaxe aqui para nomes de variáveis, em que eu começo com minúscula e depois a cada nova
palavra que tem significado aqui com maiúsculo. Então, agora a gente tem que então passar esses dados aqui para dentro da lista. Então é questão de digitar ou então copiar e colar, se eu tiver essa tabela em algum lugar. Então vamos fazer. Aqui eu já tenho então a variável dias-chuvas recebendo uma lista com todos os valores que estão lá naquela tabela. Dou um Ctrl Enter, ele leu. Eu poderia vir aqui, dias-chuvas, se eu mandar tá aqui a lista, né? Então, estão lá os valores. E a gente pode começar a inserir novas células e com os comandos Python tirar informações. Por exemplo, aqui usando esse comando len e passando como parâmetro o nome da variável, tá lá, 26 dados dentro da minha lista dias-chuva. Posso fazer mais, posso, por exemplo, chamar aqui a minha biblioteca pandas, dentro da pandas um subtipo que é séries, né? Quem que vai fazer parte da minha série? O dias, aqui é case sensitive, né? Então tem que dias chuva. O pandas tem um comando para plotar. Eu poderia passar alguns parâmetros, eu não vou passar por enquanto nenhum parâmetros, né? Mas o que eu estou fazendo aqui é chamar o pandas, vou transformar numa série a minha lista dias chuvas e vou plotar. Não estou ainda passando nenhum parâmetro, né, de legenda, título de eixo, título do gráfico, mas mando executar e eu mandei lá colocar em linha. Então já tem aqui os meus 26 valores, né, plotados aqui no eixo X. Cada uma das observações e aqui os valores com o número de dígitos. Então, ao longo desses últimos 26 anos, a gente consegue perceber que pelo menos 11 dias de chuva em janeiro. Então, algumas, né, das primeiras análises que a gente já pode ir fazendo extremamente rápido aqui com o Python. Agora vamos dar sequência e criar então uma tabela de frequência absoluta desses dados. Bom, eu já usei aqui antes esse comando pd. Eu vou aproveitar ele aqui, mas agora eu vou salvar ele numa variável, ou seja, eu vou criar uma série do dias chuva. Agora eu vou armazenar essa série pandas aqui, né, dentro de uma variável sdias. E essa série eu vou jogar numa tabela. Então, para criar a tabela, eu chamo pandas. A tabela aqui
a gente chama, né, data frame, um data frame, uma tabela para o Pandas. E aí quem que eu vou transformar? Eu vou transformar a minha série S chuva, mas agora é que começa a ficar interessante, porque quem que eu quero? Eu quero a contagem, né? A tabela de frequência absoluta nada mais é do que contar cada um dos valores que aparece no meu dado. Então, a série em Pandas tem um método de contagem dos valores, que é value counts. E aí eu vou passar alguns parâmetros que eu não quero ordenar essa contagem. Então eu passo o parâmetro falso para sorte. Ou seja, eu não vou querer que seja ordenado. E ainda vou passar aqui um outro parâmetro da criação da tabela, na criação do data frame, que é qual vai ser essa coluna de contagem. Então, columns vai ser quem passa por meio de uma lista, né? Aí é uma string, por isso, entre quotes aqui, contagem. Então, a coluna vai se chamar contagem, ou seja, os dados da série S dias chuvas vão ser contados sem serem ordenados e vão ser colocados numa tabela, numa coluna que se chama contagem. Vamos dar aqui Ctrl Enter e vamos ver se eu escrevi errado aqui. Aqui, ó, tão sutil, né? Eu não criei aqui com o maiúsculo. Bom que apareçam esses erros para que a gente perceba que a gente pode cometer alguns equívocos. Então tá lá, criei a minha tabelinha. Então o valor 11 ele aparece 2 vezes, o valor 12 aparece 5 vezes, o valor 13 aparece 6 vezes, 14 7 vezes, ou seja, é o que mais aparece aqui. O valor de 15 dias de chuva 3 vezes. Então, aqui a contagem. Então agora a gente pode ir para gerar uma tabela relativa. Ou seja, eu vou inserir uma nova célula aqui. Eu vou vir para frequência relativa, né? Então vou até pegar aqui o comando que eu já tinha utilizado, vou colar aqui, porque vai mudar poucas coisas. O que eu quero fazer agora é a mesma coisa, é contar, não vou ordenar, vou colocar dentro de uma variável contagem, só que aqui dentro dos parâmetros do método de contar valores,
eu vou pegar um outro parâmetro que é o normalize e vou dizer que eu quero que ele é verdadeiro. Então, basicamente o mesmo comando, só que agora eu peguei uma outra propriedade aqui que é desse método, que é o normalize, coloco ele como verdadeiro porque ele, como padrão, ele é falso, né? Padrão é ser falso, por isso que aqui eu não precisei, no comando anterior eu não precisei falar, não precisei digitar nada, e aqui então eu passei ele para verdadeiro, Ctrl Enter, tá lá. Então 7% no valor 11, 19% até o valor 12, 23%, 13, 20, quase 27% aqui dos dados estão até 14 dias. E assim, então, tem os dados aqui, quase 27% dos meses de janeiro observados choveu 14 dias. Então, o que mais choveu? Agora, posso pegar esses valores aqui e acumular, ou seja, somar, ou seja, o primeiro vai ser esse mesmo valor, mas o segundo, a segunda contagem aqui é a soma do primeiro com o segundo, do terceiro vai ser a soma do terceiro com o resultado que era a soma do primeiro com o segundo e assim sucessivamente. A gente vai aproveitar de novo aqui o mesmo comando. Vamos colocar aqui uma série depois de frequência relativa acumulada. Vou colar aqui. E agora eu vou adicionar, então, depois que eu contei, eu vou adicionar um método aqui, por isso ponto. Consum. Esse método, então, faz com que eu acumule os valores, né? E agora aqui, então, não é mais a contagem, mas é a porcentagem aqui também ficaria melhor porcentagem. Aqui também porcentagem, mando rodar e agora sim. Então eu tenho os valores de frequência relativa acumulado. Uma linha aqui, que o Python me dá essa flexibilidade, né? Ou seja, um comando eu consigo gerar então uma tabela de frequência relativa acumulada a partir da minha série de dados que foi entrado lá com uma lista. Então, bem dinâmico. Bom, agora para os dados contínuos, a gente pode pensar da mesma forma, trabalhar com os mesmos tipos de tabela. Só que com os dados contínuos, nós vamos precisar classificar esses dados em classes. Ou seja, nós vamos ter que criar um conjunto de classes e aí contar os valores dentro de cada uma das classes. Então tem um outro exemplo aqui, né, que nós temos aqui
Então, os dados de chuva anual em um determinado local, medido nos dados da tabela. Então, aqui são uma série de anos, né? Então, cada ano tem um total de chuva. Então, a gente pode ver aqui que essa tabela apresenta valores entre 1101 e 1709. Então, o menor valor é 1101 e o maior valor 1709. Então, se nós fôssemos trabalhar como de outra forma, nós teríamos que ter, né, contar valores de 1 em 1 entre 1101 e 1709. Isso não é prático, não faz nenhum sentido, porque a maioria dos valores é nulo. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é definir intervalos. Esse intervalo aqui, no caso, nós vamos propor de 100 milímetros. Então, nós teríamos classes, né, de 1000 a 1100, 1100 a 1200, 1200 a 1300 e assim por diante, até que a gente tivesse a última classe de 1700 a 1800. Uma das questões é quantas classes usar, né? Qual o número de classes usar. E aí a literatura apresenta algumas maneiras. Aqui o professor Walter apresentou essa maneira que é o número de classes K é igual a raiz quadrada do número de dados, né? Tamanho da minha amostra. E aí a gente arredonda esse K então para o valor que é mais próximo. Então, nós vamos continuar com o Python aqui, vamos inserir uma célula de código abaixo e de novo aquela mesma coisa que a gente fez antes. Vamos criar uma variável e essa variável vai receber então a lista dos valores que a gente tem aqui na tabela. Então eu digito lá os valores, né? Coloco todos os valores aqui na minha lista. E pronto, já tenho então armazenado aqui na minha variável os dados da chuva. Vamos inserir aqui uma nova célula. Não, poderia até ter continuado na mesma célula, mas e vamos criar então a tabela. E ela vai ser então um pandas data frame. E quem que eu vou passar de parâmetro? A minha variável então chuva anual. Colocar aqui o nome da coluna, né? Quotes, não double quotes. Quotes. E aí vamos imprimir aqui só para ver como é que. Então tá aqui. Tenho aqui então 26 anos com os dados de chuva anual. Agora,
eu posso extrair algumas informações, né? Vou mandar aqui imprimir o tamanho, né? Então tá lá. Como agora é uma tabela e não é uma lista, lá na lista eu usava uma função que era a função length, né? Comprimento. Agora aqui eu tenho uma tabela do data frame, então eu uso um método, né, que é o size, que retorna então o tamanho dessa tabela, que é uma coluna com 26 dados. E eu posso extrair agora outras informações, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Posso pegar. Só que eu vou chamar aqui exatamente a minha coluna, né? Chuva anual. E aí eu vou, por exemplo, querer o valor máximo o valor mínimo e o valor médio. Então tá lá. Eu posso. Aqui eu só estou usando print porque eu quis executar os comandos todos, 4 comandos em linha, né? Então eu chamo a tabela, qual que é a coluna e qual que é a função que eu vou chamar aqui. Então estou querendo o máximo, o mínimo e a média. Então ele me retorna lá 26 para o tamanho, 1709 para o valor máximo, 1101 para o valor mínimo e o valor de 1398 para média. Então com o Python já vou conseguindo extrair informações. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes lá com os dados discretos, né? Eu posso chamar aqui a minha tabela. Passar lá o método de plot. E posso imprimir então a minha série de precipitações anuais ao longo dos 26 anos que eu tenho na tabela. Bom, mas ainda não chegamos a montar as tabelas de frequência. Nós vamos usar aqui um tipo de gráfico comum em estatística, que é o histograma, que é um gráfico que permite visualizar então as tabelas de frequência de uma forma muito rápida. É um gráfico de barras verticais que vai representar, então cada barra vai representar a frequência de um determinado valor numa determinada classe, né? Então ele pode ser feito tanto representando as frequências relativas ou absolutas, né? E aí, só a partir da visualização do histograma a gente já consegue perceber então qual que é a faixa normal de precipitações anuais em um determinado local, né? Então, e analisando o histograma nós poderíamos então verificar se um ano com 600 milímetros de chuva foi um ano seco ou não, ou se por um outro lado um ano com um valor em torno de 1.250 milímetros de chuva seria um ano razoavelmente normal. Então, só de visualizar
o histograma nós já poderíamos responder questões desse tipo. Então vamos criar aqui um histograma. Eu vou colocar o histograma dentro de uma variável que eu vou chamar de hist, né? E aí eu vou usar o PLT, que é aquele módulo que eu tinha chamado, que eu carreguei lá no início, né, que é o pplot, e ele tem então uma função para plotagem do histograma. E quem que eu vou plotar? Eu vou passar os parâmetros agora. Então eu vou passar o df chuva anual, ou seja, eu vou pegar o dado lá da tabela, e especificamente quem está, se eu tivesse mais de uma coluna, né? No caso eu tenho uma só, mas aqui eu especifico então qual que é a coluna. E agora eu preciso passar as classes, né? Então é um outro parâmetro da função de histograma que chama bins. E aí eu tenho várias formas de passar esse bins. Aqui no caso eu vou usar uma função que é a função range, ou seja, são quais os intervalos. E quem que eu vou passar? Vou passar agora os parâmetros da função range. Eu quero um range entre 1100 e 1900 de 100 em 100. Então eu estou usando aqui uma função que vai me... Por que 1900? Porque ele vai sempre até o range anterior, né, o valor anterior. Se fosse de 1 em 1 e eu tivesse de 1 a 10, ele ia me criar de 1 até 9. Então é sempre um intervalo a menos. Então se eu quero até 1800, porque o meu valor máximo é 1709, então eu tenho que colocar até 1900. Isso quer dizer que ele vai criar a classe de 1100 e 1800 a cada 100. E eu ainda posso passar um outro parâmetro que é a cor. E aqui no caso eu vou querer blue, né? Então esses são os parâmetros e eu posso mandar rodar. Então tá aqui. Ele me gera então automaticamente, né, o histograma dessa série de dados que eu tinha passado. Só que aqui eu ainda não tenho as classes, eu tenho a frequência em cada classe, ou seja, aqui na classe entre 1400 e 1500, que tem o maior número de valores, que é 7. 7 contagens aqui dentro, mas eu ainda não tenho como montar a tabela. Mas por que eu coloquei o histograma dentro de uma variável? Vou mostrar aqui. Então, vamos ver o que ele armazenou, né? Então, ele joga para dentro dessa variável, ele joga dois arrays que são as contagens, os intervalos, né, o início de cada intervalo, e ainda uma lista com 7 objetos que são como ele monta a figura. Mas me interessa aqui os valores das contagens para montar a tabela de frequência absoluta. Então, vamos lá. E com base nesse array que está dentro da variável histograma, que eu vou montar a tabela de frequência. Então vamos lá, tabela de frequência. De frequência absoluta.
vai ser quem? Eu vou criar então uma tabela do pandas. Quem que eu vou passar? Agora eu vou passar os parâmetros. Histograma. Quem no meu histograma? A minha variável 0. Porque a contagem, os índices começam a contar em 0. Então o histograma 0 é o primeiro array, que é o das contagens. O histograma 1 é os bins. E o histograma 3 seria a lista de objetos. Então se eu quero retornar, né, eu quero ter acesso ao primeiro array, eu vou então buscar o meu valor de do índice 0. E agora, quem eu quero para índice da minha tabela? Então, o index vai ser os dados do array. Então, vai ser o histograma 1. Só que eu não tenho valor, né? É entre 1100 e 1200, 1200 e 1300. Quer dizer, ou seja, o valor do início da minha última classe que eu tenho contagem é 1700. Então eu não preciso do valor 1800, porque eu não tenho ninguém acima de 1800. Eu tive que ir até 1800 porque eu precisava criar uma classe que pegasse o último elemento. Então eu não quero todos os elementos, ou seja, eu quero de 1100 até 1700. Então eu vou fazer um recorte que a gente chama de slice. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou criar uma lista aqui e eu vou pegar. Eu coloco aqui 2 pontos e aí assim, todo mundo que vem, o que vem antes dos 2 pontos é onde vai começar o meu recorte, o meu slice. E aqui é onde termina o meu slice. Se eu quero pegar desde o começo, não preciso colocar ninguém no slice aqui, então não vou colocar nada. Se eu quiser pegar aqui até onde vai, eu posso passar então qualquer um dos valores de índice. Esse array vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu poderia pedir até o sexto. Né? Começa no 0, vai até o 7. Eu não quero o último, então eu poderia ir até o sexto. Mas se eu não soubesse a quantidade de valores que tivesse dentro desse array, aí o Python tem uma forma muito interessante. O último elemento, ele também pode ser, tem o índice -1. O penúltimo -2, o antepenúltimo -3, então eu posso contar de trás para frente, a partir de -1, -2, -3. Então eu não quero o último elemento, então eu vou importar até antes desse elemento. Então pronto, já selecionei quem é a minha tabela de frequência. Vamos ver se funcionou. Opa, faltou aqui fechar o... E agora sobrou esse aqui. Pronto. Opa. Simples. Tá aí. Então, tá lá na classe de 1100 tenho 2, na de 1200 eu tenho 5, na de 1300 eu tenho 6, na de 1400 eu tenho 7, na de 1500 eu tenho 3, e assim. Então eu gerei a tabela de frequências absolutas. Agora para a tabela de
de frequência relativa é basicamente a mesma coisa, certo? Só vamos mudar o nome aqui para relativo. Só que agora cada um dos elementos tem que ser dividido pela soma. Então, se eu pegar cada um dos elementos, cada uma das contagens, e dividir pela soma, que é, ou seja, o total que lá dá 26, eu tenho então as frequências relativas. E para a frequência acumulada é mais simples ainda. Então, é simplesmente converter em tabela quem? A minha tabela de frequências relativa acumulada. Então, eu peguei a tabela de frequências relativas, usei o método do Pandas, ela já era uma Pandas, né? De acumular. E aí eu chego então na tabela de frequência relativa acumulada para os dados gerados em classes, quando os dados são contínuos.